Muito bom dia a todos. 0 a 10 aí, como é que tá chegando o áudio pra vocês? Tá chegando legal aí o áudio? O chat tá bloqueado? Bom dia. Valeu, Rodrigo. Bom dia, Nuno. Rodrigo falou que tá 10 o áudio, então tá legal. Rodrigo Percy. Maravilha, maravilha, maravilha. Show de bola. Então, o áudio tá bacana. Galera, temos algumas opções na cara do gol. Aqui a gente viu o padrão Gartley ontem, né? E agora a gente está pegando aqui uma possível confirmação em H1, tá? E vou colocar aqui H4 rapidamente só para a gente rever o que a gente viu ontem. Então nós identificamos o padrão, o ponto de reversão iniciou, quem entrou vendido aqui se deu bem, quem ainda não entrou, vamos entrar na confirmação agora, no fechamento dessa vela aqui praticamente, que vai ser daqui a 2 horas, ou daqui a 3 horas no gráfico de 4 horas, e aí a gente reduzindo para o gráfico de 1 hora, a gente consegue pegar um pouco mais refinado, digamos assim, né? Olha só. Então, quando der 8 horas, nós iremos ver como que está sendo o comportamento aqui dessa vela, dessa velinha aqui, ó. Vamos ver. Se ela não romper essa região, tá? Se ela não romper, a gente vai poder entrar. Na verdade, sim, é um risco interessante a ser assumido aqui nessa posição, porque se a gente entrar vendido agora em execução de mercado, temos que considerar o stop loss aqui, cara, de 50 pips. Ou deixa eu ver se vai dar para 45, vai dar 45, vai ficar apertado. Mas justifica sim ficar apertado, por quê? Porque a gente está falando de uma possibilidade de talvez superar esse topinho aqui atrás. Agora, se ele para aqui onde ele está, inicia uma quedinha, então aí a gente vai buscar a proporção risco-retorno, no mínimo 1 para 3, mínimo, tá? Sempre a gente vai tentar buscar no mínimo 1 para 3, mas é o que eu falei há algum tempo, eu estou esquecendo até de falar nas aulas mais recentes. Toda vez que a operação ficar entre 25 e 30 pips positiva, ou seja, entre 25 a 30 pips de lucro, né, você tem que pegar o seu stop loss e colocar no break-even. E, além disso, além de você proteger o seu trade, tirando o risco, eliminando o risco da operação, outra sugestão é que você tenha metas claras de lucro. Não é porque não atingiu o alvo da operação que você não vá se apropriar do lucro. Pelo contrário, você tem que saber qual é o lucro que você espera em cada operação, ou até mesmo qual é o lucro que você espera no dia. Então você precisa ter metas, você precisa saber exatamente onde você quer chegar. Não adianta você chegar aqui e ficar calculando o risco e não saber a hora de sair. Elias, qual é o melhor momento de sair da operação? O melhor momento de sair da operação é quando você achar que aquele lucro é seu. Onde você achar que aquele lucro é o lucro que vai satisfazer suas metas de crescimento de banca. E aí é uma coisa totalmente individual. Você que tem que saber quanto que você quer ganhar, você que tem que saber onde que você quer chegar com o mercado. Aquela frase da Alice no País das Maravilhas que o gato fala, né? Ela pergunta, para onde esse caminho fala? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente não pode estar aqui esperando Papai Noel dizer pra gente o que a gente tem que fazer, né? Que Papai Noel não existe. Então, a gente tem que ter metas claras, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, a gente tem que saber quanto que a gente quer ganhar. E assim você vai saber o melhor momento de sair de cada operação. E se você tem aquela fissura por querer ganhar mais e mais e mais e mais, eu recomendo que você, por exemplo, dependendo
do dependendo do tipo de operação, se você coloca, por exemplo, um lote, vamos supor que você entrou na operação com um lote de, é uma suposição, tá, gente? Um lote de 0,10. E aí, chegou um determinado momento lá, você já fez, sei lá, 50 pips. Então, praticamente, assim, questão grosseira de se dizer, né, no modo mais grosseiro falando, de forma bem ridícula, assim, a gente, vamos supor que você já está fazendo aqui $50, com 50 pips nesse lote, tá? E aí o que acontece? Você está satisfeito com o lucro, mas você acredita que você vai chegar a 100 pips. Mas $50 já é um valor que você já aceita e que você quer, mas você acredita que vai dar mais. Então, para você não perder esses $50 para o mercado em um possível pullback, ou o mercado fizer uma reversão e vir contra você, você faz o quê? Fechamento parcial. Você fecha 0,09 da sua posição. E aí você vai pegar praticamente, ao invés de $50, você vai pegar ali $45, ok? 45, 50 vezes... É isso mesmo. Você vai pegar ali em torno de $45 e vai ficar com a posição aberta em 0,01. Isso você faz o fechamento parcial. E aí, se a operação continuar crescendo e chegar a 100 pips, o que você fizer a mais ali, pô, vai ser muito mais do que o suficiente. Pelo menos você não deixou o emocional ser abalado no caso do mercado reverter. Porque se o mercado reverte e você não pega essa posição e não entra, quer dizer, e não fecha, e aí vai ser aquela dor, né? Eu ia falar aqui um palavrão aqui, mas deve ter meninos na sala. E vai ser aquela dor de cabeça, entendeu? Você vai ficar lá com aquele sentimento de corno, para não dizer outra coisa. Mas é isso aí, tá? 10% ao dia, meu irmão, se você conseguir fazer 10% ao dia, isso é o cara, hein? 10% ao dia é muita coisa. Talvez com banca pequena você consegue, agora com banca grande não consegue não, mano. E assim, consegue por uns 3 dias, 4, 5. 10% ao dia é extremamente alavancado. Então, Gabriel, no Forex, cara, eu acho mais sensato trabalhar com, com, com metas semanais ou quinzenais, tá? Porque onde você tem meta diária em opções binárias. Em opções binárias você consegue trabalhar com meta diária. Agora, Forex, para você trabalhar com meta diária, velho, você precisa ter mais paciência e precisa ter um setup, um operacional muito grande, entende? Tipo assim, você tem que realmente ficar na frente do gráfico o tempo inteiro e ficar atento às oportunidades para você fazer os trades. Então, é diferente, porque o Forex, a gente precisa, para a gente ganhar dinheiro no Forex, a gente precisa do quê? A gente precisa dos pips, tá? A gente precisa ver o mercado se deslocando na direção que a gente entrou. Então, se a gente entrou vendido, a gente precisa que o mercado continue derretendo, né? Então, só que a gente precisa que ele faça isso com muita força, com volume, com velocidade, para você bater meta diária. Isso quando eu falo de meta diária. Agora, quando você trabalha com meta semanal, não. Trabalhou com meta semanal, você fica um pouco mais tranquilo para operar. Isso depende muito da pessoa, né? Eu busquei trazer um setup que me trouxesse um pouco de paz, porque mercado financeiro exige muita paciência, disciplina e, enfim. Então, eu trabalhei um setup que eu consigo fazer com mais tranquilidade. Então, eu opero assim, bem paz e amor, entendeu? Se não bateu a entrada, eu não entro.
Se eu perdi, eu não entro também, eu deixo o mercado ir embora e eu vou pegar aqueles pontos somente que eu achar que eu devo pegar, tá? Então é assim que eu faço, só que isso aqui é meu, né? Isso é uma coisa pessoal minha, isso não tem nada a ver com outras pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que não vão ter paciência de operacionar, de fazer a utilização desse tipo de setup de trade que eu utilizo, com várias confirmações. O cara simplesmente quer sair entrando, bateu na resistência, vende, bateu no suporte, compra, não tá nem aí. Coloca aqui um monte de indicador, eu venho aqui, coloco os templates dele lá para fazer as entradas, aí pronto, o gráfico fica lá cheio de indicador, e aí se bateu as entradas ele entra, se não bateu ele não entra, e, né, enfim, o cara vai fazendo da forma que ele encontrar ali mais interessante, entendeu? Só que isso é uma coisa muito pessoal, mais uma vez dizendo, isso é uma coisa muito pessoal, que depende mais de como a pessoa vai trabalhar o emocional dela. É muito mais o emocional da pessoa do que qualquer outra coisa, tá? Então, mais uma vez aqui, ó, se a gente for pegar para entrar, olha só, chegou lá em cima, deu uma rejeitada, então provavelmente a gente vai ter uma boa entrada aqui mesmo, tá, gente? Só que é um stop um pouquinho grande. Stop de 45 pips no mínimo, tá? Para a gente conseguir suportar qualquer tipo de violinada que o mercado der aqui para cima. Deixa eu só conferir a agenda de hoje, rapidamente, só para a gente ter uma certeza melhor. E aí, para quem ainda tem dificuldade de saber calcular a gestão de risco, usa a calculadora. Aqui você coloca, ó, account size, você coloca o tamanho da sua banca, vamos supor que você tem aí $1.000, percentual de risco de 1 a 2% no máximo. Os pips aqui são 45, aí você vem aqui e troca por par de moeda, que é o GBP, franco suíço. A ferramenta já calcula o lote para você. Então o lote aqui seria 0,04 nessa operação. Eita, tem notícia hoje, ó. Lembrei, sabia que tinha uma coisa aqui. No euro, 8,45. Depois no dólar, 9,6. E no euro tem a conferência lá. Vai sair alguma coisa lá, hein? Tem os tweets do Donald Trump, como sempre. Tem os break news da China também, nessa guerra comercial. E tem o Brexit, lá da Inglaterra, lá, aquela saída que chove, não molha, da Inglaterra lá, saindo da, da União Europeia, se vai ter um acordo, se vai ter, enfim, aquela briga aqui, ó. Parlamento lá pedindo para, enfim, rever algumas coisas, aquela bagunça, né? Então, ficar sempre muito antenados aí no que o mercado vai fazer. E aqui na relação risco-retorno, stop 45 pips. Acho que vai dar 135, né? Exatamente. Risco-retorno 1 para 3. Beleza? Então fica aí à vontade para entrar nessa posição. Aqui eu recomendo 1% de risco por conta do tamanho do stop. Beleza? Ah, isso aqui é outra coisa que eu acho interessante vocês entenderem. Eu acho interessante em operações onde o seu stop é grande, você operar com menos risco, e onde o stop é menor, você operar com risco um pouco maior, por conta dessa relação de risco-retorno, tá? Porque se você entra numa operação com um stop menor e mantenha a gestão de risco, olha só, vou colocar aqui de 45 pips de stop, vamos supor que seja de 25. Aí eu dobro o valor do lote, vou para 0,08, beleza? Só que a cada 25 pips de lucro, eu estou fazendo 2% de lucro. Isso é trabalhar com gestão de risco-retorno.
Então, se aqui eu tenho 45 pips de stop, então eu vou precisar fazer 45 pips de lucro para eu ficar empatado. Ou seja, para o que eu arrisquei, eu consegui ganhar. Se eu arrisquei 2% de 45 pips, quando eu fizer 45 pips de lucro, eu vou fazer os mesmos 2% de lucro. Agora, quando eu diminuo a proporção risco-retorno e vou para 25, ou seja, com 25 pips, com o mesmo risco, tá? Só que é com 25 pips. E aí, se eu faço 25 pips, ok. Se eu faço 50, já estou dobrando, já estou fazendo 4%. Se eu fizer 75, pronto, eu fiz 6% na operação, tá? Esse é um setup, assim, que é interessante, principalmente se as suas entradas estiverem superando, tiverem, assim, uma proporção de acerto maior. Se você está acertando mais do que ganhando. Ou está acertando mais do que perdendo. Então, se as suas entradas são mais certeiras, então você consegue trabalhar essa proporção de risco-retorno muito bem. Agora, se você está entrando aí, está errando um monte, batendo um monte de stop, então tem que rever um pouquinho aí como é que está dando, hein, as suas entradas. Não use indicador, Caio. Não use indicador para ver volume, esses negócios. Eu uso Price Action apenas. GBP JPS é outro par que deu entrada, sim. Você que perguntou, ontem à noite. Teve o pullback, ó, teve o rompimento, o pullback e entramos, tá? Deu entrada, olha lá, ó, GBP JPY, de boa. Tá um pouquinho arriscado ainda o trade, beleza? Mas ele já chegou aqui com 45 pips de lucro já. Já fez 45 pips já de lucro. Esse aqui é mais um exemplo de trade que já está protegido no break-even. Se por algum momento o mercado reverter, porém, bater aqui, né, na resistência mais uma vez, mas não conseguir romper, ou seja, ele vai bater, vai tirar a gente da operação no 0 a 0, mas se ele não romper, a gente vai entrar novamente, igual nós fizemos na semana passada no Euro GBP. Beleza? Bom dia, você entra em todas as marcações que você faz lá durante a semana? Com certeza. Oxe, mas é óbvio. Então, o Fabrício, bom dia, tudo bom? A gente ainda não revisou o ouro. Na verdade, a gente vai procurar novos pares hoje, né? A gente já, todos esses pares que vocês estão vendo aqui, exceto o Bitcoin dólar, todos eles é o que a gente fez essa semana já de análise. Então, segunda-feira, terça e quarta. Então, hoje a gente vai acrescentar outros pares aqui para a gente finalizar essa semana. E aí amanhã a gente compõe o saldo das operações. Olha só, essa pergunta aqui é interessante para quem está começando, né? A pergunta foi a seguinte: poderia me tirar uma dúvida? Ontem eu fiz uma operação no SDJPY com stop loss lá em 107,815. Porém, o preço não bateu lá e fui estopada. Acontece o seguinte: a corretora ela tem dois preços de negociação, que é o bid e o ask. E a diferença entre esses dois preços de compra e venda, né, bid e ask, é o spread da corretora. Se o seu stop loss estiver posicionado e algum desses dois preços encontrar no mesmo preço do seu stop loss, mesmo que o gráfico não tenha batido, né? Por exemplo, vamos colocar aqui no gráfico aqui, ó. Vamos supor que você tivesse entrado aqui, ó, desse jeito aqui. Então, olha só, percebe que o gráfico não tocou lá no preço stop loss, mas se a sua corretora tiver um spread muito grande, ou seja, essa diferença entre o bid e o ask for muito grande, o spread toca no seu stop e você acaba sendo estopado, mesmo que o gráfico não tenha tocado no preço, por conta do spread, tá?
Então, isso acontece por causa do spread. A mesma coisa quando é o contrário. Quando você tem um take profit e o preço chega lá perto e a operação não encerra. Por quê? Por conta do spread da corretora, spread da conta, tá? Então é por conta disso que você não vai conseguir, quer dizer, que você foi estopado, ok? Bom, então vamos continuar vendo aqui GBP franco suíço. Para quem ainda estava com dúvida, eu prefiro entrar no final da vela, né? Então 8 horas a gente retorna aqui, mas quem já quiser ter entrado, já tem a opção aí de ter entrado também na operação, beleza? É, teve outras moedas, ó, o SDJPY tá ainda, não deu confirmação de entrada, ainda está no canal de alta aqui, ainda está seguindo na direção, talvez faça um rompimento. O SDCAD voltou tudo, o SD franco suíço, ó, rompeu o fundo, rompeu essa região mais uma vez. Como a gente tomou stop loss aqui na segunda, aqui vamos tentar fazer uma reentrada no SD franco suíço, tá? Se ele não conseguir o quê? Romper essa resistência. Perfeito? Se ele não romper a resistência, a gente entra na operação. Então aqui. Então vamos ficar atento no SD. Eu vou marcar aqui com outras cores. Deixa eu tirar. Para a gente lembrar depois quais são. E olha só que interessante, né? O SD franco suíço junto com Libra, GBP franco suíço, porque os dois pares são pares com o franco suíço. Beleza? Então, movimentos um pouco parecidos aí para a gente acompanhar. Vamos ver o euro franco suíço também. Igual, olha só. Igual. Aqui não teve confirmação, ó, foi um falso rompimento, o mercado foi lá embaixo, depois ele fechou aqui em cima, né, e reverteu, e agora está aqui também, ó, a ponto de fazer o quê, ó? O teste de resistência mais uma vez. Então, três pares. Não é interessante você entrar nos três. Escolhe um, porque a gente está falando do triple trade, né? Então, você pode escolher um par de moeda apenas e potencializar o trade nesse par de moeda, ok? Por exemplo, tem notícia daqui a pouquinho, né? No euro. Então, o euro franco suíço já é mais arriscado a entrada. Ao mesmo tempo que, se a notícia for ruim para o euro, quem entrar no euro franco suíço vai se dar bem, porque o trem pode derreter forte. Agora, se a notícia for boa para o euro franco suíço, ó, você vai tomar stop. Quem tiver aqui, talvez tenha um impacto por conta da notícia, querendo ou não, a Libra está lá na Europa, né? Isso pode afetar o mercado também lá na Inglaterra, essa notícia, não sei o que pode acontecer. E eu acho que talvez o único par que vai ficar um pouco neutro com essa notícia do euro vai ser o SD franco suíço. Mas, 9,6 tem notícia no dólar. Então é sempre assim, galera. Você tem que escolher aí onde você vai tomar o stop, praticamente. E aí não tem o que fazer. O mercado é soberano e quando entra essas notícias aí, os grandes ditam as regras, literalmente. Lá no GBP, ok, a gente já viu. CAD JPY, ainda não. Euro JPY, deu entrada. Falei ontem. Ó, falei ontem sobre isso. Tá descendo, hein, galera? Tá descendo. Quem tem, a gravação tá lá no meu canal no YouTube. Então tá descendo, tá descendo. Chegar aqui, tocar, respeitar suporte, fazer pavio, entra. Quem entrou pegou 60 pips aí de boa, ok? Euroaud. Ah, é, cara, Euroaud aí, ó, na cara do gol. Ah, menino, na cara do gol. Vamos entrar aqui no Euroaud. Porque ele já bateu, já testou, só que tá sem volume, tá letalizado. Ou outro detalhe, esquecendo, sem esquecer da notícia, hein? Por isso que gestão de risco é muito importante. Por isso que você saber quanto que você pode arriscar na operação é extremamente importante.
Então aqui um stop de 30 pips, ok? Risco retorno aqui de 1 para 3 no mínimo, tá? Então 90 aqui para você pegar o lucrinho, tá? Beleza? Deixa eu fechar aqui para ficar redondo. Então, olha só, Euroaudi teve o rompimento, fez aqui o pullback e parou na resistência. Perfeito? E aí a gente entra exatamente no preço agora da cotação e execução de mercado. Tá certo? Em execução de mercado aí, no Euroaudi. Stop de 30 pips vai dar, então, só você colocar 30 pips para cima. Aqui está 16025, então vai para 16055. E aí aqui tem que fazer conta mesmo. Vou colocar o preço que está aqui para ficar mais fácil. 159,36. Então vou colocar 159,35. Pronto. E aí nós vende. Opa, o que que eu escrevi errado aqui? Ai, ai. Mexendo na conta errada também. Brincadeira. Depois eu conserto isso. Você fica posicionado em notícias ou encerra antes? Eu prefiro me posicionar antes da notícia. Então eu analiso antes da notícia bater, eu estou comprado ou eu estou vendido. Se a minha análise estiver certa e a notícia for a meu favor, eu ganho uma graninha legal. E aí eu bato a meta rápido, né? Bato no meu alvo e saio da operação. Agora, quando é o contrário, se eu não tiver, por exemplo, se a gente, vamos supor que a gente entre aqui, aí o mercado ele já caia e faça 30 pips. Então, independente da notícia ou não, meu stop loss vai estar onde? No break-even. Deu a notícia. Foi boa para o euro? Bom, saí no meu break-even no 0 a 0. Deu a notícia, for ruim? Pum, pronto. Agora, o que não dá para fazer é entrar 2 minutos antes, né? Entrar 2 minutos antes é Las Vegas. Virou casa de aposta. Já, claro que já pulou stop. Isso é coisa normal, cara. Ainda mais em notícia. Isso acontece mesmo. Acontece porque no momento da notícia, como a volatilidade fica muito alta, alguns preços eles não são negociáveis. Por isso que você acaba tomando um stop maior. Simplesmente porque naquele preço de cotação não tem ninguém vendendo, ninguém comprando. E aí sua posição vai ser encerrada no próximo preço de negociação. Quando o mercado está lateralizado, você aconselha fazer alguma entrada ou é melhor operar apenas em alguma tendência? Depende. Depende do tamanho da lateralização, né? Ou seja, do range, né? Da distância entre eles. E depende também do seu objetivo, porque operar tendência, normalmente, quem opera tendência são pessoas de swing trade, tá? Para operar tendência, você opera swing trade. Se você não for swingueiro, aí você pode sim operar em consolidação e lateralização. Bateu suporte, compra, bateu resistência, vende. Vai fazendo seus lucros. Beleza, galera? Tô vendo que a galera tá perguntando com mais frequência, isso é legal.
É bom perguntar mesmo para tirar dúvida e tudo mais. Então todo mundo pegou aqui, né, Euroaud. Vou atualizar aqui o Euroaud com uma entrada de hoje. Sessão dia 12 de setembro. Então nós temos aqui o primeiro par realmente feito. Ah, o áudio SD também. Olha aí, ó, quase na cara do gol. Beleza? Vamos ver se ele chega aqui nessas região de suporte. Perceba que, como eu já falei, volto a repetir, as linhas que a gente traça, elas não têm nenhum significado para o mercado, ok? As linhas que a gente traça são linhas que nós traçamos, então é suscetível a erro e a falta de precisão, é claro, ok? Então você tem que entender, todas essas linhas aqui, a linha de tendência, linha de suporte, resistência, isso aqui são linhas que o mercado não está vendo, a gente que está vendo isso, tá? Vocês têm que entender que o analista técnico, ele determina aqui as técnicas que ele traça, mas é porque isso é uma visão que ele tem. É uma visão que ele tem. Então, toda essa zona ali que eu marquei é uma região que o mercado pode ou não respeitar. Isso não tem nada a ver. Porém, a gente está acertando, graças a Deus. Então aqui, ó, rompeu resistência, está vindo agora no pullback. A gente tem que esperar esse pullback acabar. Aí outra coisa aqui que é interessante, que algumas pessoas fazem nessa situação, é esperar o rompimento do topo para entrar, que pode ser uma solução. Como assim? Você espera o mercado romper essa região aqui, aí você entra aqui em cima. Aí algumas pessoas já deixam o buy stop já armado, né? Colocam um buy stop, enfim. Né? Se ele não tiver diante de um falso rompimento, o mercado simplesmente vai ali, faz o pullback e pum, e ativa a ordem dele, né? O grande problema do buy stop é quando acontece o quê? A violinada, né? Que foi o que aconteceu com a gente nessa semana com o euro-dólar. A gente colocou um sell stop, o mercado foi lá, beliscou a nossa entrada e bateu no stop loss e depois desceu. Então, esse é um grande problema relacionado aí às ordens pendentes. Por isso que eu prefiro entrar com as confirmações e execução de mercado. Então, por exemplo, se eu for colocar um setup de entrada, por exemplo, aqui confirmou rompimento, pullback, e aí eu vou confirmar a entrada quando? Quando romper essa região, aí eu entro aqui. Beleza? No rompimento. Então essa é uma estratégia também, um setup de trade. Meu amigo Léo Oliveira gosta muito desse setup. Beleza? Então, ficar de olho aí no áudio SD no final da sessão. Os outros pares, GBP/USD tá longe, euro-dólar também não tem nada. E o ouro, tá fazendo um movimento aqui de correção do impulso, tá? Então a gente pegou duas entradas muito boas essa semana aqui no ouro. Hoje bateu aqui na resistência, ó. Tá descendo, tá? Então aqui no ouro a gente vai esperar ele tocar nesse suporte aqui para continuar nessa subidinha, hein? Vamos ver se ele vai respeitar o suporte. Se respeitar o suporte, a gente vai comprar no ouro, beleza? E aí eu vou manter aqui o que a gente já rabiscou. Copiar. Pronto. Agora a gente vai olhar alguns pares, outros pares que já não estão nessa lista. E aí a gente vem para o Euro GBP que estava querendo ver ele. Vamos adicionar ele aqui na lista. Vamos dar uma olhadinha no Euro GBP. Ah não, foi no Euro NZD, né, que a gente entrou duas vezes. Eu falei. Essa entradinha aqui foi top também.
Quem pegou, deu até para fazer mais. Deu para fazer mais de 100 pips aqui. Essa entradinha foi da semana passada. Aqui a gente identificou um padrão de reversão, ombro, cabeça, ombro, rompimento da LTA, rompimento do suporte, a entrada e pum, derreteu. E aqui agora, mercado. Eu vou pegar essas linhas daqui de cima que já não tem serventia nenhuma. Vou jogar aqui para baixo. Olha aí, ó, tem um ponto aqui. Tem um ponto aqui de suporte. Foi suporte aqui, um pouquinho aqui na frente e tá na bagunça aqui na frente também, ó. Não é um ponto muito legal não, tá? Confesso a vocês que esse ponto aqui não tá legal não. Aqui em cima tá melhor. Aqui em cima tá melhor porque aqui eu tenho suporte, mais suporte, e aqui eu tenho resistência, mais resistência. E aqui eu tenho várias tentativas de rompimentos. Então aqui não é uma zona muito legal para a gente buscar a entrada, tá? Por conta, ó, aqui também, ó, mesma coisa. Aqui, por conta desses movimentos que o mercado fez aqui, isso aqui é uma zona fraca, que o mercado rompe com facilidade. E aí, se a gente posicionar a entrada aqui, a gente pode tomar o stop rapidinho. Beleza? Então, como a gente está pegando uma tendência aqui no EuroGBP de reversão e de queda, vou colocar no gráfico maior aqui. Então, a gente pode estender essa região para cá. Para esse movimento. Beleza? Então, EuroGBP, aqui esse ombro, cabeça, ombro já foi. Não tem mais nada pra gente. Essa resistência aqui em cima também não tem mais nada pra gente. Deixa eu só. Essa LTA aqui também, acho que não vai ter mais nada pra gente aqui, que já rompeu, né? Já foi. A gente vai ter agora a construção de uma LTB. Linha de tendência de baixa aqui. Isso, garoto. Então a gente pode ter aqui ainda, se o mercado continuar nessa direção aqui, ele buscar a LTB para depois fazer os movimentos, tá? No final das contas, por enquanto, enquanto ele está aqui, nessa região aqui que não é muito interessante, a gente fica de fora. Tá? Então vou nem anotar essa análise, se bem que tem a notícia, né? Então vamos manter. Como vai sair a notícia agora, talvez hoje ainda dê entrada, se a notícia for ruim para o euro, né? Se a notícia for ruim para o euro, no pullback talvez a gente consiga pegar a entradinha aqui na resistência. Se a notícia for boa para o euro, a gente pode ver ele vir testar a LTB e aí, se ele não romper a LTB e começar a cair, a gente entra na venda, tá? Então fica aí o aviso. Vamos ver aqui agora o Eurocad. Meu Deus, peraí. Peraí, vamos pegar o GBP Audi. Porque tem muito euro e tem notícia do euro todo tempo, né? GBP Audi. Isso aqui também foi uma entradinha da semana passada, ó. Aqui, ó, entramos aqui na LTB junto com a resistência, 90 pips, depois o mercado reverteu, tentou romper, lateralizou. Tá fazendo essa zona aí. Vamos pagar tudo. Vamos fazer do zero. Então a gente tem uma LTA sendo feita aqui atrás. Rapaz, ainda vou descobrir como é que faz isso.
Temos uma LTA e temos uma possibilidade de uma triangulação rolando. Ok, deixa eu ver aqui. Vou deixar assim mesmo. Beleza. Bom, quando o gráfico está com muita sombra, assim, muito degrauzinho assim, aí eu prefiro colocar no gráfico de linha para ver pontos de suporte e resistência. Aqui tem um ponto de suporte, ó, fundo duplo praticamente, e que também já foi resistência. Então aqui eu deixo marcado. Beleza? Olha aqui, ó. Temos uma resistência. Aqui também foi resistência e suporte por um curto período de espaço de tempo. E aqui nós temos dois suportes. E aqui nós temos um pullback também. Então, é uma zona aqui interessante. Abaixo eu tenho esse suporte aqui. Deixa eu ver. Não. Aí está muito bagunçado os níveis aqui. Aqui talvez seja mais interessante. Porque aqui eu tenho um ponto de resistência. E aqui eu tenho um ponto de suporte. E aqui mais uma vez um suporte. E acima, vamos ver. Não. Aí aqui em cima tá mais difícil encontrar, hein? Aí eu vou ter que recorrer para o passado. Vamos ver aqui nesse fundo. Aqui eu tenho um ponto mais forte. Eu tenho uma resistência, um suporte aqui, tenho resistência aqui e tenho resistência aqui. Beleza? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Essas linhas não estão muito sincronizadas com o passado. Isso é ruim. Porque quanto mais fora de sincronia com regiões de suporte e resistência do passado, menor é a precisão da sua linha de suporte e resistência, tá? Só que como ele faz essa... O que está atrapalhando a gente ver é isso aqui, ó. Essa região aqui, ele fez um monte de degrau, um monte de ponto de pivô aqui, um monte, um monte. E aí eles deu uma zoada bacana aqui no gráfico todo, para a gente poder encontrar essas regiões. Percebe que aqui fica batendo, mas aqui atrás, ó, não tá batendo nada. Nada, 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 nada. Tá batendo nada. Tudo por conta disso aqui, que atrapalha a, a compreensão disso aqui. Aí complicou, meio de campo. Isso já aconteceu uma vez, nesse mesmo par de moeda, alguns meses atrás. E aí, para a gente analisar, fica muito difícil. Porque a gente não tem aqui os pontos de reversão, não tem os pontos de suporte e resistência que a gente consideraria como níveis de preço que a gente pudesse acompanhar o mercado, entende? Aqui tem o suporte diário, mais resistência, resistência, aí tá vendo? Fica tenso.
Ponto de suporte diário é isso aqui que eu estou vendo, ó. Desse ponto aqui. Oh, meu Deus do céu. Desse ponto aqui, junto com esse aqui, junto com esse aqui, tá? Seria aqui, ó, nessa linha. Então aqui, como eu tenho esse ponto de suporte e ao mesmo tempo eu tenho a tentativa de rompimento dele, né, esse pavio aqui, ó. Então, aqui fica uma linha um pouco mais próxima de uma possibilidade. Já que o mercado está, que o preço aqui está fazendo uma correção, tem toda uma estrutura aqui de correção. O preço ele entra em tendência de baixa, tá? Então eu tenho aqui o início de um impulso, o final dele. Beleza? E aí ele também está construindo uma LTB aqui em cima, agora. Então, dentro da estrutura, eu tenho aqui um impulso, correção, impulso, correção, para continuar. A tendência é essa. Então, e ao mesmo tempo ele está fazendo aqui, ó, fundos ascendentes. Então ele pode tocar aqui mais uma vez e tentar romper e continuar nessa correção aqui. E aí ele construiria aqui um canal de alta. Isso olhando no gráfico diário, né? Existem outras possibilidades aqui. Então a GBP Audi está realmente, é um par que, por enquanto, não está sinalizando com clareza as suas intenções. E aí, sem essa clareza, fica difícil. O que a gente pode tentar acompanhar é esse movimento, ok? Dele tocar aqui e dele romper. Como o GBP Audi, eu acho que é o segundo par de maior volatilidade entre dos pares cross, então a gente tem o par, os majors e temos os cross pairs. Os majors são os pares com dólar, são os pares maiores. Todos os outros pares que não tem dólar, a gente chama de pares cross, né? Então, o GBP-NZD dos pares cross é o que é o de maior volatilidade, se não me engano, em segundo lugar é o GBP Audi. Tá? Então, são movimentos que ele pode fazer aqui de muitos pips. Se ele for daqui até o último topo, a gente está falando aqui ó, já de 150, 160 pips, aqui um pouquinho já vai para 200, aqui já vai para 300 e pouco, 400, enfim. É muita coisa que o par pode se movimentar. Tá? E de vez em quando ele pega uns impulsos igual esse aqui, ó, daqui até aqui, 290 pips praticamente, quase 300, 300 pips aqui nesse impulso. Então, a gente pode se deparar com situações assim. Então, aqui eu vou manter essa possibilidade dele chegar numa zona de suporte diário, não conseguir romper junto com essa LTA, que vai dar uma confluência, e aí sim, se ele sinalizar que vai subir, a gente entra na compra. Tá? Esse aqui é um coringa. Ah, eu faço em H4, faço em H1, faço no gráfico diário, faço no gráfico de M15, de M30, faço as análises. Claro que quando você faz um time frame maior, você tem uma visão um pouco mais ampla da direção do mercado e facilita melhor você interpretar o que está acontecendo e para onde o mercado vai. Então, quanto maior o time frame, melhor nesse sentido. Então, eu opero em H4 para fazer as entradas em H1 ou em M15. Qual é a forma de entender que a melhor entrada quando o suporte transformar em resistência
Isso indica uma entrada. Há outra forma de saber também, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você quer saber qual que é o melhor sinal para você entrar quando o suporte se torna uma resistência? No rompimento. Se romper suporte e tornar resistência, então é só você fazer um backtest. O que é um backtest? É você olhar aqui no passado, regiões de suporte, que também, alguma vez, também se tornaram regiões de resistência. Tá? Aí você pode ir, por exemplo, aqui no EuroGBP, está mais fácil, o gráfico está mais limpo. Regiões de suporte que também se tornaram resistência. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui, ó. Aqui eu tenho um suporte que se tornou resistência. E aí você vai encontrando. Se a gente fizer continuar vindo para trás com essas linhas que está marcado no gráfico, só que mais alguma vez essa região foi resistência e suporte, aí você vai ver que aqui também ó, foi resistência aqui, ok? Vamos lá, vamos ver mais para trás. E você vai indo para o gráfico, olhando para trás. Deixa as linhas traçadas e vê como que foi o comportamento do mercado nessa região ou em novas regiões, por exemplo. Aí se traça novas linhas. Você vai traçando essas linhas de suporte e resistência e vai conferindo onde que o mercado foi suporte e que também foi resistência. E aí você vai vendo como que o preço se comportou. Aí você vai para o gráfico, dá uma olhadinha quais foram os padrões de candle. Ó, tem um engolfo aqui, beleza? Então você vai vendo, tem um pullback, bateu, fez pullback e subiu. Então você vai vendo os padrões de price action e vai começando a... Isso aqui não tem jeito não, tá? Isso aqui é tempo de gráfico, tem que ficar... você tem que se acostumar com isso. Beleza? Desse jeito. Bom, galera, tá chegando aqui na nossa hora, eu vou aqui já parar com os pares. Tem notícia, então, para não arriscar, tem muita coisa para acompanhar. Essa semana a gente extrapolou aqui um pouquinho. A gente bateu aqui numa lista grande, hein? De pares de moeda. Tá aí as análises que a gente fez hoje. Pessoal pedindo para olhar o ouro de novo. O ouro tá no mesmo lugar que a gente falou, gente. Pelo amor de Deus. Não fedeu e nem cheirou. Tá, então tá aí as análises de hoje. Vou colocar lá no meu canal do Telegram também. E valeu, galera, pela semana. Acredito que semana que vem a gente vai trazer um novo conteúdo nas aulas ao vivo aí, realmente ensinando um pouco mais e analisando menos e deixando as operações ao vivo para alguns dias, operações ao vivo não, as análises de mercado para alguns dias específicos da semana, tá certo? Então, fiquem atentos aí no canal do Telegram do Trade Empreendedor, que a gente deve soltar novidades de hoje para amanhã. E aproveitando que amanhã vai ser o último dia das aulas gratuitas, né? E que a partir da semana que vem, para você continuar tendo acesso a todo esse conteúdo, você precisa fazer o seu cadastro lá no site, que a gente vai liberar. Ainda não está liberado, não adianta perguntar onde que faz, como que paga, que tudo isso vai ser informado hoje à noite, beleza? Obrigado aí pela confiança e por tudo aí, por todo esse tempo junto com a gente. Nós acreditamos que a gente vai continuar por um longo tempo juntos. Beleza? Grande abraço, galera. Uma ótima quinta, uma excelente sexta-feira, um espetacular final de semana. A gente se vê na segunda. Valeu, tchau, tchau.